Sorria que eu estou te filmando, sorria, o coração tá gravando. Eu sou o Renan Guerra. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. E eu sou o Nick Silva. Hoje vocês viram que eu tentei homenagear o nosso menino Kleber. Diferente da nossa menina Elo, ele segue vivo. Ele volta logo, ele está de mini férias. E hoje a gente vai fazer um papo mais garotas cinéfilas aqui, né? Sim. A gente vai falar um pouco sobre músicos que se aventuram na carreira de cinema. Tentam ser ator, fazer um filminho, tirar uma renda extra, né? Fazer um PJinha para pagar as contas no cinema. Mas antes da gente bater esse papo, Isadora, o que a gente tem que relembrar aqui? A gente tem que lembrar o pessoal que tá ouvindo a gente, Renazito, que você pode ir lá no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5, vocês podem nos ajudar aqui com as nossas despesas mensais. É isso mesmo. A gente tem toda uma infra, o nosso TI precisa viver. E quem paga as contas são vocês, queridos. Mas em contrapartida, vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram. Vocês podem participar de discussões, né, das pautas. Vocês ficam sabendo tudo com antecedência. Recebem episódios com antecedência. Essa semana teve um bem legal, né, Nick? Exato, a gente falou sobre o Franz Ferdinand, o primeiro disco do Franz Ferdinand. Foi um papo bem legal. E já vou dizendo que está para sair, para quem não é assinante, né, daqui a algum tempo, mas para quem já é assinante, vai ser um programa bem legal essa semana. Já comecei a editar, então se preparem. Aguarde. Que vem coisa boa por aí. Mais um clássico muito bom. Vem aí, hashtag. E também, pessoal, quem tá ouvindo e ainda não segue a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em todos os lugares. Tem mais gente no Twitter do que no Instagram, volto a repetir isso. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Tudo fica compiladinho lá, todas as dicas dos episódios. É só passar lá se perdeu alguma coisa, tá certo? Certíssimo. Certo. É a partir do quê? De R$5, que como diria Kleber, não compra nem 100 gramas de amendoim hoje em dia. Então assim, vamos ajudar aqui. R$5 não compra nenhum pacote de biscoito de polvilho que eu vi hoje, tava quase R$10. Ai, Renan, mas compra um daquele amendoinzinho que a gente comeu lá no Souza, né? Panchito era 4, né? Panchito era 4. Era 4. Que é bem compra. pequititinho. Isso compra. É isso, pessoal. E essa pauta foi puxada porque a gente tá tendo essa semana o lançamento de The Northman. Ficou no Brasil como O Homem do Norte, o novo filme do Robert Eggers, que conta com a participação da Björk. Fazia 22 anos já que a Björk havia participado de Dançando no Escuro, do Lars von Trier, pelo qual ela foi premiada com a Palma de Ouro de Melhor Atriz em Cannes. E de lá pra cá, ela sempre deixava muito claro que ela não queria atuar novamente. Então, a gente tá um pouco curioso para saber o que vai ser desse filme. Para quem não lembra, o Robert Eggers é o diretor de A Bruxa e também de O Farol. Então eu tô bem curioso. A gente citou aqui, então, a Björk, mas além dela, esse ano a gente teve outras cantoras se aventurando no cinema. Eu acho que o nome que a gente mais ouviu falar no início do ano foi o da Lady Gaga, que transformou a sua participação em House of Gucci, do Ridley Scott, num sem fim de fanfics, né? A gente soube tudo sobre a conexão quase espiritual dela com a Patrícia Gucci. E o bafo de tudo é que a Gaga falava da Patrícia como se a Patrícia tivesse morta. Sim. E a mulher tava viva. Se ela tivesse recebido o espírito, a lá Chico Xavier, mas não, né? Só a mulher tava viva ainda. Ai, meu Deus. E rendeu tanto buzz que quando a Lady Gaga não foi indicada ao Oscar por melhor atriz, isso até virou notícia, né? Algum de vocês chegou a assistir House of Gucci? Porque eu passei um pouco longe. Então, confesso. Eu também. Eu confesso que esse aí é só quando entrar em algum streaming de graça. Eu não vou pagar R$59,90 pra alugar na Apple, sabe? Tipo, eu não mereço isso. No começo eu tava até animada, mas daí eu comecei a ver que a Gaga se passou um pouco, então eu deixei pra lá. Esse eu não tanquei também, não. Não consegui, não. Eu meio que deixei de lado os filmes do Ridley Scott já faz alguns anos, então esse eu não fui, não. Nessa aula eu não fui. Acho que a gente pode falar da Gaga do Stars Born, né? Que foi legal, assim, eu gostei bastante. Então, Ela virou um olha, hit entre as mães e as donas de casa. loucura, porque esse filme eu até já falei aqui, né? Que quando saiu na época eu não dei bola nenhuma, até acho que um pouco por causa da Gaga, que o pessoal tava muito, Lady Gaga, Lady Gaga. Eu falei, gente, putz, não tô muito afim.
Hoje eu adoro esse filminho. Ele é meio deprê, sim, mas eu adoro e eu já assisti as outras versões. Eu dei até aqui de indicação. O que é com a Barbra Streisand e o que é com a… Meu Deus. Janet Gaynor. Não é a Judy Garland, é Janet Gaynor o nome dela. Isso aí. Enfim, gente, bom demais. E o filme é sempre um sucesso. Quando ele passa na tela quente de novo, vira um hit entre as senhoras no YouTube. Elas ficam comentando muito sobre a história dramática da protagonista. Mas esse ano a gente falou já aqui no podcast de Licorice Pizza, no filme do Sim. É bom. Anderson, que é estrelado pela Lana Haim, a nossa irmã da Isadora Maria. Sim. E o filme foi super bem recebido pela crítica. Ela até foi indicada a alguns prêmios nos Estados Unidos. Ela fez uma interessante carreira de festivais e tudo mais. Super. Eu acho que é um nome a se ficar atento, assim, se ela quiser investir nessa nova profissão, digamos assim. Exato. Eu achei muito legal porque eu tava vendo várias entrevistas, né? Afinal, ela é minha irmã, eu preciso support minhas meninas. Ela disse que, claro, esse filme foi super pautado especificamente nela, né? E no Cooper Hoffman, que é o menino que faz o par com ela no filme. Tipo, o Paul Thomas Anderson, ele meio que escreveu pensando neles, né? Como protagonistas ali. Mas ela falou que ela ficaria muito feliz, porque ela amou interpretar. E eu achei ela super natural. Então, eu acho que vem aí demais se rolarem outros convites pra ela. Adorei a interpretação dela. Eu acho que resta saber se ela não tá fazendo o papel dela mesmo, né? Tipo, porque tem bastante gente que começa assim e fala, meu Deus, melhor ator. E aí, quando você vai ver ele no outro papel, fica meio esquisito porque ele não tá fazendo ele mesmo. Então, exato. Esse isso. foi muito pensado nela, né? Como disse. Mas eu acho que se ela der uma estudadinha, né? Vai que vai. Se bem que até aí o Ryan Reynolds, ele tem uma carreira fazendo ele mesmo há 70 anos já, né? Então, assim… Mas daí aí vira character actor, como é que é? Tipo… Que é você faz sempre o mesmo personagem, é a sua tendência. Sim. E se você não faz ele, fica ruim. É uma marca, Exato. É uma marca. É o statement do ator. Um nome que me surpreendeu muito foi o da Jenny Beth, a vocalista do Savages. Ai, tudo. Ela tá num filme chamado Paris, 13º Distrito, que tá em cartaz ainda nos cinemas brasileiros. Eu assisti, assim, meio… sem ler muito sobre o filme. Não sabia que ela tava no filme. E eu demorei pra reconhecê-la no filme. Porque ela tá muito diferente. Ela só vai aparecer de cabelo curto, que é a imagem que a gente geralmente tem dela, mais pro final do filme. Só que ela é uma atriz muito talentosa, porque a personagem é completamente diferente daquilo que ela é. Da imagem dela pública e do que ela apresenta tanto no Savages quanto no disco solo dela. Então eu fiquei muito surpreso. Ela é uma atriz que já tem uma carreira, digamos assim, em alguns outros filmes menores na França. Ela já fez algumas outras coisas e esse me surpreendeu bastante. Se chama Paris, 13º Distrito e é meio que uma comédia romântica, assim, meio millennial. Uma coisa de, eles se encontram por aplicativo, se conhece na internet, essas coisas Babado. assim. Mas é super gostoso, porque é bem comédia romântica, meio dramáticazinha, assim. E ela tá muito surpreendente. Nossa, pra mim, esse é um papel totalmente inesperado, assim, ver ela fazendo filme. Porque ela tem, tipo, uma super pose badass, assim, no palco e tal. E aí, sei lá, pensando nela fazendo com uma comédia romântica, é um negócio meio esquisito. E nesse filme ela faz, tipo, uma cam girl, que trabalha, tipo… fazendo essas coisas na internet, daí a menina conhece ela a partir disso, porque a menina é meio parecida com ela. E eu demorei muito pra entender que aquela era a Jenny Beth na tela, porque eu não tava conhecendo ela. Mas é muito interessante, é um filme super bonito, todo em preto e branco, assim, mas é super divertido. E outra coisa que tá pra acontecer ainda esse ano é o lançamento de Broker, o novo filme do Koreeda, o diretor japonês, que ele foi premiado com Oscar em 2019 pelo filme Assunto de Família. Ele vai lançar esse novo filme em Cannes e uma das protagonistas é a IU, que é uma idol de K-pop. Ela é basicamente considerada tipo a idol das idols. Ela é uma artista muito, muito gigantesca na Coreia, em todo o mundo, né, de pessoas que são fãs de K-pop. E eu acho que é uma união de diferentes mundos da cultura coreana, porque provavelmente ela vai estar tipo no tapete vermelho de Cannes, então vai ser todo um buzz. E é muito interessante porque o Koreeda, ele tem tanto filmes que são filmados no Japão quanto na Coreia, e eles são tipo muito, muito bonitos, são filmes
Geralmente são dramas, assim, mas o Koreda tem um olhar muito delicado para as coisas. Então eu tô bem curioso por esse filme. Ele se chama Broker e ele também vai ter no elenco o Song Kang-ho, que ficou conhecido aqui por ser o protagonista de Parasita. E ele faz outros filmes, né, do Bong Joon-ho, do Park Chan-wook e tal. Ele é um ator bem importante também na Coreia. Então eu acho que vai ser algo que vai ser bem comentado no segundo semestre do ano, assim. E é bem provável que tenha buzz suficiente para estar presente em outras premiações do ano que vem, né? Na pauta, você falou que a IU, além de idol, ela faz dorama, né? Então ela seria uma Sim. espécie de Marjorie este ano. Ela é meio que isso, considerando que a Marjorie Chan se tornou respeitadíssima nesse Sim. país. E se transformou Exato. numa grande atriz premiada. Grande atriz. A IU é meio que isso, porque ela é tipo muito multitalento mesmo. Eu acho que ela é mais um ponto de fora da curva dentro da pauta, que a nossa pauta é meio de… Será que esses cantores têm talento para também atuar? E a Sim. IU, ela é meio dentro desse universo de cultura coreana, ela tá tipo… Ela foi meio que preparada para todas essas frentes, sabe? E por isso lá ela é considerada um talento muito gigantesco e muito respeitado no país. E eu acho muito interessante que é meio que ela se unindo a um diretor de arte que é super respeitado no universo do cinema. E ela vem desse universo de doramas, de alguns filmes mais jovens. Então eu acho bem legal para também quem quer conhecer mais desses universos e entender um pouco mais, que eu acho que a cultura coreana é super interessante nesse sentido de como eles criam uma política nacional mesmo da sua cultura de uma Sim. forma muito forte e muito interessante. Então eu tô bem curioso pra ver como vai ser, tipo, o lançamento do filme, todo o buzz que vai gerar, essas coisas todas. Eu acho que vai ser bem legal, assim, porque a gente sabe que os fãs de K-pop movimentam bastante a Muito. internet. Então, por falar em fãs que movimentam muito e segundo semestre, eu lembrei dele, nosso menino Harry Styles, que vem aí verdade. com Don't Worry Darling, que é o filme novo da Olivia Wilde, né? Que no caso agora é a namorada dele, eles se conheceram durante as gravações. Eu acho que esse filme vai gerar muito buzz, muito mesmo. Até por conta, né, do relacionamento deles. E o Harry Styles tá em turnê com um álbum novo, né? E tem todo o bafafá, né, de que ele era também um pouquinho pegando do assunto que você estava falando antes. Ele vem também desse universo, né, do One Direction, que é uma coisa, né, boy band, super comercial, enfim. E o Harry, ele continua meio brigando com esse estigma, né, de que ele é um cara do pop, mas aí ele também já fez outros filmes. Ele fez Dunkirk, que é um filme, né, quase de arte, assim, de guerra, que é incrível, maravilhoso, muito Sim. bonito mesmo. E eu tô bem curiosa pra ver ele no Don't Worry Darling, porque eu acho que vai ser meio que o ponto, sabe assim? Se eu vou entender ele realmente como um ator. Ator ou não. É. Nossa, eu lembro Sim. que ele fez uma ponta num filme da Marvel, assim, tipo… Ele tá em Eternos, tipo, irmão né? do Thanos, assim, em Eternos. Ele tá em vários. Ele aparece… porque, por exemplo… Dunkirk são muitos atores, né? Então São as muitos pessoas atores. passam meio Sim. pela tela. Então não tem como você ter uma noção real da proporção de se ele é realmente um grande ator ou não. Então eu acho que realmente é uma possibilidade mesmo de ele mostrar se vem aí ou não vem. Pra ser um Exatamente. protagonista, né? Tipo, de um filme Sim. teoricamente grande e tal. O elenco é bom. Aqui a gente tava falando desse quesito de que, por exemplo, a IU ela é essencialmente uma cantora, mas também é uma atriz. Isso é basicamente, a carreira dela é dupla. E a gente tem outros nomes historicamente que têm, sim, multitalentos para isso. Tipo, Barbra Streisand é uma cantora e ela é uma atriz. Ela é respeitada Perfeita. em todas as frentes que a mulher trabalha, né? E eu acho que se estende a alguns outros nomes, como a Cher, a Liza Minnelli, o Tom Waits, a própria Jennifer Lopez, que é super Sim. respeitada hoje em dia nos dois âmbitos. Ela fez muito filme ruim, muita bomba, coitada. Mas ela já mostrou a que veio também. Ótimas sessões da tarde, adoro. E eu acho que um exemplo muito claro é o David Bowie, que é um artista que ele fez filmes muito interessantes. E ele sempre se mostrou um ator muito versátil. E eu acho que isso tinha a ver também com a própria carreira musical dele. Ele começa daí, né? Ele vem meio que Personalidade dessa coisa dele. do teatro também. Sim. E aí eu acho muito curioso que ele…
A filmografia dele vai ter coisas muito diversas, como Labirinto, por exemplo, que é um clássico da Sessão da Tarde no Brasil. Tem Fome de Viver, que é um filme super cult de vampiro. Tem A Última Tentação de Cristo, que é o filme lá babado do Scorsese. Tem Merry Christmas, Mr. Lawrence, que é Perfeito! que tem até o Ryuichi Sakamoto, que é outro sim. músico que também se aventurou aí no cinema. Então eu acho que a carreira do David Bowie é super múltipla, assim. Tem muitas coisas que rendem filmes bons, filmes interessantes, assim, né? E aí eu acho que, além desses que são respeitados nos seus múltiplos talentos, a gente tem aquelas pessoas que dividem opiniões. Assim como a Lady Gaga, que sempre causa um furor quando entra no cinema. Eu acho que a gente tem dois nomes que toda vez que participam de algum filme, gera burburinho. Que é a Madonna e a Beyoncé. A Madonna é o babado, né, no cinema. Porque sempre que ela vai fazer um filme… For me, Argentina. Evita talvez seja a coisa mais complexa da filmografia da Madonna. Porque é uma das coisas que pela qual ela é mais respeitada no cinema. É uma das poucas coisas que os críticos realmente falaram bem dela no cinema. Só que é um filme que, por exemplo, os argentinos odeiam. Muitas pessoas que estudam a história da América Latina são um pouco contra esse filme. Eu acho ele musical demais. Porque Super. Eles não falam nada nunca, eles só cantam, me deixa muito nervoso. Sim. Mas eu ela odeio tá bem. que vai pedir um cheeseburger cantando, assim. Sim. Gente, menos. Esse é basicamente isso. Eu não sei até hoje o que pensar, eu não gosto muito de Evita, mas é um ponto importante na carreira dela. Só que ela tem outras coisas, né, que dividem opiniões também. Ela tem as coisas mais pop do início do final dos anos 80, tipo Quem é essa garota e Procura-se Susan Desesperadamente, que eu acho bem divertidos, porque são filmes em que ela não se leva tão a sério. E aí nos anos 90 eu acho que ela tem essas coisas que ela tenta se levar um pouco mais a sério, como Corpo em Evidência. Tem Grande Hotel, que eu gosto dela em Grande Hotel. E aí depois ela casa com o Guy Ritchie. E aí eles fazem Pode crer. aquilo que é talvez a pior coisa, que é Destino Insólito. Porque aquilo ali, basicamente, a imagem do Guy Ritchie fica tipo assim: nossa, o que aconteceu? Ele morreu, foi substituído. Sim. E tem ela fazendo… é horrível, ela tá tão horrível nesse. Foi uma junção muito, muito prejudicada, né, esses dois. Eu lembro que era só Foi. caos, bafafá. Mas o pior é que eles têm aquele clipe dela que é maravilhoso, que tem um nome gigantesco, é dirigido por ele, a MTV não passava, que era proibido, os babados todos. Era super pode crer, legal. pode crer. E aí esse filme é tipo… porque esse filme não sei Bomba. o que eles pensaram. Porque não tem a estética do Guy Ritchie, é um filme meio estranho. Sei lá, eu sei que o Guy Ritchie só foi voltar a fazer filme bom uns 10 anos depois que ele já tinha separado da Madonna. E aí a Madonna já tava na outra fase, que ela decidiu virar diretora e roteirista de cinema, né? E aí essa fase eu acho que eu… Essa fase eu não peguei, é bem não. problemática. Ela lançou uns filmes, tem um que tem até o cara do Gogol Bordello. Ai! Meu Tem Deus. a história do O Amor do Século, como que é? Que é a história Esse é do… W.E.. W.E. Ah, eu amo esse, é cafonérrimo. Esse é a bem história cafona, do… mas eu acho o amo. mais bem acertado. O mais da bem filmografia acertado, dela sim, de sim, diretora. sim. É a história do É. rei que abdica o trono, que é o irmão do paizão lá da senhora Elizabeth. É cafonérrimo, mas é tudo, gente. Ai, bem esse é mais história de camp, eu amor. acho. Ai, é tudo. A nossa ouvinte aqui, a nossa apoiadora Maria Lua, comentou que o clipe da Madonna é What It Feels Like for a Girl. Putz. Procurem no YouTube, a MTV feels censurava. like Eu acho super for legal a esse. girl. Muito divertido. É verdade. E essa música é talvez uma das melhores da Madonna. A Madonna é sempre a Madonna, a maior que nós temos. Mas eu não acho ela realmente uma grande atriz. E eu acho que ela insistiu suficientemente nisso. Assistiu até Que demais. é meio… que eu acho que ela fez que nem a Beyoncé, que também insistiu muito. Porque a Beyoncé começou fazendo essas coisas Eu que eram… não gosto da Beyoncé como atriz. Perdão, gente. Eu me pergunto se não tem a mãozinha do pai dela, porque esses primeiros filmes que ela faz, ainda quando ela tava sendo controlada pelo pai, não era? Alguns primeiros são meio dessa fase que ela tava meio fazendo… Essa meio transição, né? Essa Ai, transição gente, mas entre até… Destiny's Child pra carreira solo, tem essas Mas coisas até todas. em Austin Powers ela não vai bem. E aquele filme, tipo, é a coisa mais maluca que daria super pra ir bem. Sei lá, não sei.
Eu amo Austin Powers. Todos. Todos. Eu amo Austin Powers. Ela tá em Austin Powers e em O Homem do Membro de Ouro, né? Que é o Exato. terceiro filme da saga. Da saga. E é nessa mesma época ela aparece em A Pantera Cor-de-Rosa, né? Pantera Um pouco depois. Cor-de-Rosa. É horrível esse Que é filme, bem ruim meu também Deus. esse filme. Nossa, é horrível. E aí Eu depois, amo os antigos. eu acho que a pior coisa que ela fez pra mim, que é realmente uma bomba, já é um pouco mais pra frente, que é aquele Obsessiva. Que às vezes vive Acho que esse passando eu na nem Globo. vi. Isso é muito ruim, é tipo meio thriller. Sabe aqueles thrillers eróticos que tinha nos anos Ruim. 90? Só que o dela não é erótico, só é esse thriller meio sexy, assim, de mulher e homem brigando. Só que é tipo muito ruinzinho demais. Mas eu acho que ela tem coisas boas. Eu gosto dela em Dreamgirls. Eu acho que ela tá bem em Dreamgirls. Esse filme é Busca legal. de um Sonho. É. Só que é- Dreamgirls é legal. Tipo, realmente ela tava num páreo de difícil ali. Porque Dreamgirls, ela tem… Companheira de cena dela é a Jennifer Hudson. E a Jennifer Hudson entra no caso que a gente tava falando. Uma pessoa que é realmente multitalentosa em todas as frentes que se propõe a fazer. E ela é uma puta cantora e é uma puta atriz. E aí eu acho que fica difícil pra ela competir em alguns momentos nesse sentido. Mas Sim. eu acho que a Beyoncé tá muito bem. E eu acho que talvez hoje em dia, faz muito tempo que ela não se aventura muito, né? O que ela fez recentemente foi dublar a Nala nessa versão nova do Rei Leão. Mas eu acho que as coisas novas que ela andou fazendo, desses próprios vídeos dela, deixaram… isso eu acho que deixou muito claro que ela tá numa outra fase. E eu acho que se ela fizesse algum bom filme com um bom diretor, sabe? Que fugisse dessa coisa de tentar ser comercialzão, eu acho que se sairia muito bem. Faz sentido, porque todos esses últimos clipes, né, e esses vídeos longos, né, que são nem… Até o do Rei Leão lá. Enfim, esses álbuns visuais que ela tá fazendo, assim… Black King. Cara, é maravilhoso e ela tá super bem, assim, né? É isso que você falou, umas paradas mais artísticas, sei lá, tipo um cinema mais modernoso. Talvez se ela talvez tentar um funcionasse cinema bem. mudo, talvez role. Você vai ser Ai, cancelada pelos fãs da Beyoncé. Gente, Ah, vocês ouvintes, gente, a eu gente não aqui- apoio isso que ele tá dizendo. Não, a gente é fã, tá? Ai, não, eu Pelo amor de sinceramente… Deus. Não, assim, eu gosto das coisas que ela tem feito com clipe, com tudo mais. Acho maravilhoso, assim, de fato. Mas quando ela vai de fato atuar, assim, eu fico meio… Quando ela tenta não ser ela mesmo, sabe? Porque ela é tão controladora, tão potente no papel dela mesmo, tipo… Faz sentido, faz que sentido. quando ela sai disso, eu acho esquisito. Eu acho que os dois nomes que a gente falou aqui, a Madonna e a Beyoncé, elas são artistas muito donas da sua carreira e muito… sabem muito bem o que elas querem. E aí eu acho que é muito difícil, tanto pra elas chegarem num set de gravação e ter alguém essencialmente dirigindo elas, Sim. quanto deve ser difícil pra um diretor dirigir a Madonna e a Beyoncé, porque elas são a Madonna e a Beyoncé. É verdade. Então eu acho que cria uma relação também de poder que é meio complexa dentro do set de filmagem. Talvez por isso seja difícil as coisas às vezes funcionarem num filme ou não, sabe? E aí eu acho que é preciso ter essa perspectiva. E eu acho que quando a gente tá falando de artistas, de cantores, de músicos que se propõem a fazer cinema, a pessoa precisa estar aberta a esse universo, né? Que é você ter um diretor dizendo o que você tem que fazer ou não. E precisa ter essa troca. E aí eu acho que é difícil. E, gente, a Maria Lua tá participando bastante aqui nos comentários. Ela trouxe mais uma Fala. polêmica que ela falou. Mas aí temos a Cher pra mostrar que elas só não são boas atrizes. E aí é um fato, porque a Cher… a Barbra Streisand e a Cher também são muito controladoras de tudo, né? A Barbra Streisand, basicamente, quando ela foi no programa da Oprah, ela fez a Oprah modificar a organização do cenário. Meu e a gente Deus. tem uma das cenas mais icônicas em que a Barbara canta na frente, homenageando os poodles dela lá que morreram. Aí ela canta e ela tá com o microfone branco. E a Oprah pergunta: esse microfone branco, não tem microfone branco aqui? E ela fala: sim, eu pintei. Meu Deus. Você pintou o microfone do meu estúdio? Daí ela fala: sim, era pra combinar com o meu suéter. Oh, Meu perfeito. Deus. Oh, Eu imagino a perfeita. equipe dela no backstage, assim, com aquele spray branco, né? Sim, pintando. Maravilhoso. A Barbra Streisand bom. é realmente uma pessoa incrível. E ela funciona super bem em
Tipo, qualquer coisa que ela faça. É isso, eu acho que depende também muito do diretor e de como se propõe a ser um set. Porque como a gente citou no início, a experiência da Björk com o Lars von Trier foi uma das coisas mais traumáticas para ela. E, por exemplo, a Björk, apesar de ser uma artista muito dona do seu trabalho, ela é muito aberta a esses processos de troca, né? Com qualquer coisa que ela cria. Tanto a gente vê o trabalho que ela faz em parceria com a Arca. Tem todo esse processo de colaboratividade. E o processo dela com o Lars é basicamente se ele torturava ela psicologicamente. E foi uma experiência horrível. E aí eu acho que isso também… cada diretor tem sua proposta de filmagem e de experiência. Isso pode criar coisas muito negativas. Às vezes a pessoa até tem um talento, mas ela não consegue mostrar no filme, né? Enfim. Mas a gente separou aqui uma lista de alguns outros músicos que participaram de filmes, que não é necessariamente a carreira principal deles, mas que eles fizeram coisas bem interessantes. Um nome que eu até já citei alguma vez aqui no podcast é o da Debbie Harry, que ela fez coisas bem legais nos anos 80 e 90. Ela participa, por exemplo, de Videodrome do Cronenberg, ela participa de Hairspray do John Waters. E ela aparece sempre nesses filmes que são mais esquisitos. E eu acho que o mais interessante da Debbie Harry é que eu acho que ela não tem a pretensão de ser uma grande atriz. E aí, todos os filmes que ela parece estar muito se divertindo, assim, tipo, tô bem tranquila aqui, só dando risada. Que é o mesmo caso do Iggy Pop, que ele também aparece num filme do John Waters, ele tá em Cry Baby, e ele aparece em filmes do Jim Jarmusch. E é basicamente o Iggy Pop sendo o Iggy Pop. Ele não tem nenhuma preocupação de atuar. E eu acho que isso que é divertido, porque ele não se leva nem um pouco a sério, assim. Então, funciona dentro dessas propostas desses diretores, né? O Jarmusch é um diretor que ele sempre traz músicos para os seus filmes. Então a gente tem uma lista grande de artistas que já trabalharam com ele. Além do Iggy Pop, tem a Selena Gomez, o RZA e o GZA, que eram do Wu-Tang Clan. Tem o Jack e a Meg White. Tem outros nomes que aparecem sempre meio que em participações que são mais deles se divertindo na tela do que necessariamente se levando muito a sério, assim. Eu acho que talvez o único nome aqui que eu citei que seja um artista que tá muito preocupada nesse momento com a sua carreira também de atriz é a Selena Gomez. Sim. E eu vou falar que eu gosto mais dela como atriz do que como… Eu também. Ela tem mandado bem nas últimas coisas que ela tem feito. Ah, cara, é que ela era atriz, né? Ela era atriz. Eu lembro até uma entrevista que ela deu quando ela era só atriz, né, da Disney ali, que ela fazia os feiticeiros de… Waverly Place. Eu amava. Enfim, dito isso, eu lembro que ela tinha dado uma entrevista ela falando que ela não se via cantando como a Miley e tal. E aí deu, tipo, acho que 2 anos ela começou a carreira, tipo, cantando, assim. É porque geralmente muitas crianças da Disney… É o caminho, né? Então, mas muitas delas fazem esse negócio de atuar porque os pais queriam, né? Disney, Nickelodeon, todas essas coisas. Então, às vezes, eles querem no máximo fugir. É tipo a menina de iCarly. Esqueci o nome dela. Ah, sim. Que ela até tá lançando um livro, né? Ah, é verdade, né? Quando rolou esse retorno, ela não quis voltar. Isso, a Janet McCurdy, que fazia a Sam. E ela fez a Sam tanto em iCarly quanto Sam and Cat, que era a série dela ao lado da Ariana Grande. E ela tá lançando uma biografia que se chama Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E porque a mãe dela era super abusiva, de tipo, formas realmente muito violentas. Sim, e ela sofreu traumas horríveis, assim. Nossa, e aí é muito normal que tem muitos artistas desse cenário infantil que a um momento eles não querem mais, né? E é interessante que bom que pra Selena foi uma experiência positiva. E hoje em dia ela tá fazendo coisas muito, muito legais. Porque aquela série que ela fez, que o Nick indicou Only aqui, Murders On the Building, Place, muito né? bom. On the Building. foi super bem recebido pela crítica. Ela tá super bem. Ela já é bem vista pela crítica desde que ela participou de Spring Breakers, do Harmony Corine. Que é super legal. E depois ela participou de Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Allen, que ela tá super bem. Só que aí isso que eu ia falar. veio o Me cancelamento. Too. Ninguém assistiu o filme. Mas eu assisti, ela tá bem nesse filme, cara. Eu vi um Ela filme tá bem. mega indie com ela, que tinha o Adam Driver.
The Dead Don't Die, de 2019. Ah, Os Mortos Não Morrem. É do Jarmusch também. Tem vários. O Iggy Pop também aparece nesse, eu acho. Sim, não recomendo, não vejo. Muita gente não gostou desse. Mas ela tem feito meio que um monte de coisa, né? Eu acho interessante que ela faz coisas meio malucas, Super assim. versátil. Eu acho interessante. Não, mas ela tem mandado bem. Isso é um fato. Eu queria puxar um que eu lembrei, até porque o filme estreou, se você tá ouvindo hoje no dia do lançamento, quinta-feira, estreou ontem na Netflix um filme chamado O Soldado que Não Existiu. É um filme de guerra e tal. E quem está nele é o Johnny Flynn. Quem lembra do Johnny Flynn? Da época da Laura Marling, do Mumford & Sons. Ele era um dessa Gente. cena do folk. Sim, folk Você britânico desbloqueou ali. memórias. Ah, é, amigo. E ele é um baita de um gato. E aí ele tá… E foi ele que fez aquela bomba do Stardust, que ele interpreta o David Bowie. Esse último agora, esse é filme, a verdade. biografia lá. Então, é o Johnny Flynn. E, cara, tem uns filmes legais que ele fez. Tem um que chama A Escavação. É bem Isadorinha, tá? É bem British, aquelas coisas. Época da guerra, sabe? O campo, enfim. Só os dentinhos ele tá nesse filme. Só os dentinhos tortos. Então, daí agora esse filme eu ainda não assisti, tô bem curiosa pra assistir. Então, assim, ele tem feito vários filmes e continua lançando música. Então, assim, com um pouco menos de frequência, sim, verdade. Mas tá aí levando as duas carreiras e eu acho que tá honesto. Bom, acho que vale a pena falar também de uma galera que já não lança mais filme nem disco, porque já morreu. Que é tipo a galera das antigas, tipo Frank Sinatra. Que, entre outras sim. coisas, fez 11 Homens e um Segredo, lá de 60, a Verdade. primeira versão. É que eu não lembro muito bem dele como ator, assim, mas as coisas que ele tinham discos bem cinematográficos, assim. É que eu acho que ele funcionava naqueles filmes porque tinha uma outra formatação de atuação naquela época, né? Que ela Sim. era mais impostada. E eu acho que ele saía muito bem, assim. Então ele tem coisas bem interessantes dentro desse universo, assim. Daquele momento. Porque ele era bem talentoso quando ele se propunha a atuar, assim. Eu acho que você não enxerga tanto só a figura do Frank Sinatra. Uhum. Acho que o Elvis também cai nessa coisa, né? Tipo, Ai, se bem eu que o dele amo acho que era os filmes mais do Elvis, filme cara. adolescente, assim, né? Tipo, Não, ai, maravilhoso. Assistia com a minha avó. Todos. Eu acho Os no que Havaí era tudo. Eu amo. Os do Elvis, eu acho que é meio tipo os do Roberto Carlos. Eles eram uma parte Nossa, da sim. carreira. Eles eram tipo uma parte da divulgação dos projetos dele também. Então era meio tipo, se esperava, vem um disco, daqui a pouco vem um filme dele. Era tipo meio isso, sabe? Então tinha uma coisa meio pop em que era isso. O artista tinha que ter essas frentes, assim, né? até os The Beatles caíram nessa. Sim, eles têm alguns. Tem uns que são mais interessantes mais pra frente, mas os primeiros eu acho meio muito bobinhos, assim. Mas depois eu gosto. É, né? Mas pra época Não, acho é que natural, era é natural tinha, assim. do que eles estavam produzindo também, eu acho. com o Sim, tempo. faz sentido. Desses que já morreram, eu acho importante falar da Whitney Houston, né? Porque Nossa. Sim. A maior. o guarda-costas foi, tipo, muito Puta que icônico. pariu. Eu acho que foi uma coisa meio… Arrasa quarteirão, assim. Foi um negócio que é muito marcante nos anos 90. Então eu acho super interessante. Depois ela continuou participando de outras coisas. Porque ela fez uma versão da Cinderela, que é com atores racializados, em sua maioria atores negros. É bem interessante. Ela fez um filme que eu adoro, chamado Falando de Amor. Que é uma comédia romântica, tipo de mulheres de minha idade negras, assim. Elas ficam contando suas histórias que os maridos traíram. Essas coisas bem de comédia romântica. Que massa. É Eu tudo. acho que eu já vi esse filme. Eu já vi esse super filme. tudíssimo, mas quando você vê o documentário da Whitney Houston, você descobre que ela tava, tipo, bem mal quando gravou esse filme. E aí é um pouco triste. Total. E outra coisa muito importante da Whitney Houston, que eu adoro, é o fato de que ela foi produtora do Diário da Princesa, né? Ah, Então, Eu não Deus. sabia. tem fotinhos dela com a Anne Hathaway, ela com a Parou. equipe toda. É um babado, ela tá, tipo, tem várias Eu não fotos dela lembro visitando os disso. sets. É que ela só foi produtora, então é uma coisa que hoje em dia as pessoas relembram, mas é tipo, ela só Sim. tá nos créditos, assim. E eu acho Amo. super muito legal. Não, é que esse filme é um dos filmes da minha vida, né? Nossa, eu amo demais. E só pra acabar a cota mortos, tem a Alia também, né? Que Sim. fez 2 filmes enquanto viva, que foi o Romeu Tem Que Morrer
e A Rainha dos Condenados. Esse segundo é uma bomba, assim, meu Deus. Mas é muito iconic. É, Eu acho que não é. A adaptação do livro da Anne Rice é bem ruinzinha, considerando que a gente já teve entrevista com o vampiro. Mas a Lia tá tão linda, aqueles looks são tão perfeitos. E aí vira tipo assim, cult, porque ele é bonito. Às vezes você pode ver só as imagens, os edits. Porque a história eu acho faz meio um ruinzinha clipe, também. né? Vai ser bonito. Você edita e faz TikToks do filme, é super legal. Eu acho ótimo. Voltando pro universo dos indies agora, uma pessoa que está se aventurando bastante em coisas como atriz é a Sharon Van Etten. Ela participou daquela Linda. série cancelada da Netflix, The OA. Eu não sei se pronuncia assim. OA, mas eu acho né? que os fãs adoram, fizeram a dancinha, tudo, queriam essa série de volta. E ela tá no filme Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, da Elisa Hittman, que é um filme mais cabeçudo, assim. E ela tá com alguns outros projetos que devem sair logo mais. Então ela é uma pessoa que ela tá, tipo, indo aos poucos, tateando algumas coisas. As coisas que ela tem feito conversam muito ainda com o universo dela. Mas eu acho que é um nome sempre interessante também, porque eu sou fã da Sharon Van Etten, então ela vai aparecer. Eu vou ficar atento. Menina Sky Outro- Ferreira também tá nessa. Essa aí que eu ia dizer agora, que essa aí esqueceu Safada. como se lança um safada. disco. Faz dias que ela tá dizendo que vai lançar um disco. Hoje Dias até não, vazou né? alguma coisa. Uns Não, é que 70 anos já. Durante 8 anos ela ficou. O disco tava, tipo, em espera. Só que esse ano voltou a fofoca de o disco vai Entendi. sair. Ela saiu de casa, ela foi no Met Gala. Hoje saiu um monte de fofoca de novo. Vamos torcer que até o dia do lançamento deste episódio queiram que isso seja uma previsão e ela vai lançar um disco essa semana. Nunca se sabe. Mas enquanto isso, ela está fazendo alguns filmes. Ela aparece em Baby Driver. Ela tá naquele filme de terror Green Inferno, do Eli Holtz. E ela tá em Lords of Chaos, que é um filme que eu até indiquei aqui. Que é sobre aquelas bandas meio neonazistas. Sim. Parece ser bem É legal. bem legal esse filme, ela tá muito bem, porque é basicamente a Sky Ferreira que a gente gosta, suja, não fazendo muita coisa. Então é isso. Ela tá bem legal lá. O mas Baby eu Driver, espero. ela tá meio assim também, cara de mãe Sim. chapada. É a cara clássica dela. O que eu espero da dona Sky Ferreira é que ela não invista na carreira de atriz, não. Que ela tem que voltar a lançar disco. Ela só pode atuar depois que ela… Atua no clipe. Que ela fizer clipes, é isso que eu preciso. Só queria chamar antes um bloquinho dos raps, que é engraçado vamos essa falar parte. disso, Vamos passar rapidinho, só pra não deixar morrer, porque na pauta tá legal. Tem o Ice Cube, que, meu Deus, foi sair do NWA e fazer uns filmes de papai, assim, que eu acho Mas engraçado. antes do de papai, ele faz muitos filmes de maconheiro. Que esse Friday que virou no Brasil, É verdade. Sexta-feira em Apuros, e são vários, são 3 ou 4, são ótimos. É 100% filme pra você ver assim, tipo, sexta-feira você quer que a sua mente desligue, aí você coloca e você ri muito. É muito bom os primeiros, assim. Depois é mais nos anos 2000 que ele vira de filme de papai da Sessão da Tarde, né? Porque nos Sim. anos 90 ele faz, tipo, Anaconda junto com a J-Lo. Nossa, eu Nossa. reassisti um pedaço desse filme. E é tosco Meu num Deus. nível, assim, que você fala… Ou Eu adoro. como um dos que meus isso preferidos dos anos 90. foi alguma coisa nos anos 90. Ai, Renan, você É tudíssimo Anaconda. Eu adoro. A J-Lo tá péssima demais. Péssima. Da J-Lo tem uma coisa que eu esqueci de citar que é excelente, que é a Cela. É um filme também dessa virada dos 90 2000. É maravilhoso. Era meio conceito É. esse filme, não era? Ele é lindo, ele é surreal de lindo. É um diretor chamado Tarsem Singh. Ele dirigiu alguma coisa pra Lady Gaga. Deixa eu achar essa informação. Lá vai. Ele dirigiu o clipe de 911 da Lady Gaga. Ó. Que é aquele super com os visuais e tal de cinema também. E esse filme com a J-Lo é muito, muito bom. Aparentemente está aqui na Apple TV. Então, pra quem quiser aproveitar, ele é realmente muito lindo. Todas as cenas são, tipo assim, entrega visuais, mas a história também é muito interessante. E é uma boa atuação da J-Lo. Enfim, vamos seguir aos rappers. Boa. Bom, aí tem o André 3000 do Outcast, que eu acho que eu não vi nenhum filme com ele. Lindo. Ele aparece em muita coisa, às vezes você não percebe que ele está lá, mas ele aparece porque
ele é um bom ator e ele se transforma nos filmes. E às vezes eu vejo no crédito, depois eu fico, nossa, ele tava lá, eu não tinha parado. Não, o que mais me chama a atenção aqui que você colocou na pauta é a menina e o porquinho. Esse eu não lembro onde ele aparece. Eu vi no crédito e eu fiquei assim, eu não lembro onde ele aparece. Mas eu lembro dele em Revolver, do Guy Ritchie, que a gente falou aqui, o ex-marido da Madonna. E ele tá no recente High Life da Claire Danes, que é aquele filme com o Robert Pattinson. Então ele tá bem chique. Olha só, o Jefferson Kozenieski puxou também o Eminem em 8 Mile. Ele foi… Nossa! Foi um surto. Sim. aquilo que Rolou, ele foi né? no Oscar. Um surto. Ele ganhou o Oscar. Ele foi cantar no Oscar, apareceu. tá. Eu não lembro se foi ele foi indicado, não, mas o filme foi. Ok, né? A gente aceita isso, então. E aí vamos ter também a dupla Tupac e Janet Jackson no Poetic Gente, eu nunca Justice, consegui assistir que eu não vi. esse filme. Eu não sei onde acha, eu já tentei muitas vezes achar numa… eu tentei, achar na locadora, né? Com uma qualidade boa de imagem e a legenda em português. Nunca acho. Eu preciso, gente, que alguém coloque no streaming. Streamings que estão nos ouvindo, coloquem aí no que eu tenha pra eu poder assistir. Só caiu do caminhão no RMVB, né? Aí não dá. Porque ele é um filme meio, nessa época de Tumblr, as pessoas eram apaixonadas por ele. E daí sempre tinha gifs, montagens. Porque a Janet e o Tupac estão, surrealmente lindos. E eles formam um casal perfeito. Eu queria ver esse filme também. Boa. E aí acho que pra fechar aqui, a gente tem Lauryn Hill. Com E Mudança de Hábito 2, que é maravilhoso. Eu lembro desse. Meu Deus. Isso é Eu tão lembro maravilhoso, é tão maravilhoso. E ela está tão bem. Sim. E ela consegue, ficar páreo a páreo com a Whoopi Goldberg. Que é a Whoopi Goldberg é basicamente uma estrela que ela está em cena. Ela domina a tela, né? Sim. E é muito legal que as cenas dela com a Lauren são muito boas, assim. E a Lauren, mais uma vez, provando que é uma talentosa, mas não gosta muito, né, de sair de casa. Ela é Só assim. trabalha quando tem que pagar a conta, né? E Sim. aí… Eu acho então que agora a gente pode falar de alguns artistas brasileiros que também fazem muito sucesso no cinema. Eu acho que um nome aqui que entra na categoria que a gente falou de artistas que se saem bem em todas as frentes é o Seu Jorge. Porque ele é um ator tão bom quanto ele é um músico bom, assim. Ele, no recente Medida Provisória, o filme dirigido pelo Lázaro Ramos, que eu acredito que ainda tá em cartaz, quando esse episódio tá entrando ao ar. Ele tá maravilhosamente bem. Ele tá muito… Ele domina muito bem tanto as cenas de humor quanto as cenas de drama, assim. Tanto que ele é o melhor ator do filme, sem sombra de dúvidas. Isso fica muito claro quando você tá assistindo. E ele tem coisas fantásticas, né? Ele fez Cidade de Deus, fez Marighella, A Vida Marinha com o Steve Zissou, do Wes Anderson. Sim. E ele vai estar no próximo filme do Wes Anderson, que se chama Asteroid City. E provavelmente deve sair no segundo semestre desse ano. Que massa. Eu não vi, Sim. que demais. É que ainda tá aquelas coisas… Ele já falou em entrevista, alguns atores falaram que eles já gravaram esse filme. Gravaram no ano passado, mas o Wes Anderson não falou nada ainda sobre o filme. Então, em Cannes não vai ser, porque já saiu meio que a lista e ele não tá. Então talvez deve ser mais pro segundo semestre. Talvez seja algum outro festival, alguma outra coisa. Espero que dessa vez ele seja mais que o Trilheiro. Mas a participação dele em Steve Zissou é boa também. Pelé dos Santos, é bom demais. Muito ele bom. é mais que ele é mais que o Trilheiro, é muito bom. Um outro nome interessante é o Sabotage, que ele tá em Carandiru. Putz, e ele tá em O Invasor. E no documentário sobre o Sabotage, que tem no Globoplay, esse documentário é muito interessante, o Hector Babenco aparece falando o quanto o Sabotage foi importante para toda a construção de Carandiru. Que ele funcionava meio que um organizador da equipe, assim. Ele ajudava a construir as cenas, ele ajudava os atores a trabalhar seus personagens. Que massa. E é uma coisa que, em O Invasor, a Mariana Ximenes também falou que o Sabotagem foi, muito fundamental para toda a construção da personagem dela. Porque ele levava ela, na comunidade, aí eles trocavam ideia, ele ajudava ela a construir a forma como ela ia falar, todas essas coisas. Então ele é, o Sabotagem é 100% uma coisa que eu fui pensando. Ele não só foi uma perda pro rap, mas eu acredito que ele poderia ter produzido e criado tantas coisas mais fodas no cinema, sabe? No futuro, assim. Então é meio uma coisa meio triste. Sim. E dentro desse filme que eu falei, O Invasor, ele é meio que a estreia do Paulo Miklos, que hoje em dia virou mais ator do que músico. É verdade. Ele faz vários filmes, ele tá em É Proibido Fumar, Jesus Kid, e ele também tá naquela série do Prime Video, Manhãs de Setembro, junto com a Lineker.
Uhum. Inclusive, essa série é bem legal. Eu ainda não assisti essa, eu tô devendo, gente, que eu demoro pra ver série. A Lineker e assim como a Linda Quebrada, elas meio que são as duas coisas desde sempre, né? Porque elas são cantoras que vieram do universo do teatro. A formação delas é de teatro. Então é bem natural que elas façam as duas coisas de forma muito natural, assim, né? O Fabrício Neri, nosso ouvinte, nosso madrinho, lembrou aqui que o Paulo Miklos também tá no filme de Carrossel. Pra mostrar bem a Meu Deus, sensibilidade. é verdade. Ele sequestra a Larissa Manoela, nossa Queen Lari. Que também é outro que atriz e cantora. Outra. Está dando show em Além da Ilusão. Que novelaço, hein, Renan? Tudo. Mas a carreira dela musical, tadinha, complexa, complicada. Complexa. Mas eu adoro ela atriz desde que ela fez o Palhaço com o Celto Mello. Eu defendo a minha live. Porque ela começou como atriz, né? Depois que ela virou cantora nessa tentativa de ser estrela pop em todas as suas frentes e tudo mais. Sim. Mas é curioso. E o que temos a falar da cantora Sandy? Uma grande atriz Então. no filme Aquária. Aquária. Pois é, Estrela Guia novela. É isso, né? Eu adoro o filme Aquária. Eu acho que é camp. Tudo de bom. Mas ela tem aquele outro filme, né? Que é o famoso filme de terror da Sandy. Que se chama… Chama Sandy Quando eu era Júnior de seriado. É isso Era bem horrível mesmo. aquilo. É isso mesmo. Eu nunca vi esse filme. Ela fez Quando Eu Era Vivo, que é do Marco Dutra. Tem o Antônio Fagundes. Eu acho um filme interessante. Eu gosto, porque eu gosto muito das coisas do Marco. Só que a Sandy, não necessariamente ela tá muito dentro do tom do filme. Uhum. E aí eu acho que, não sei, é meio complexo. Porque a Sandy, eu acho que ela entra num caso que a imagem dela… A figura dela é muito forte, muito marcante. É meio difícil fugir disso. Sim, sim. Isso é complicado, E- cara. E os filmes do Marco Dutra, eles têm um tom muito específico. E se o ator não entra dentro desse universo, ele fica meio estranho. Ele fica… parece uma peça fora. Mas é um filme que eu Sim. gosto, apesar disso. Porque o Antônio Fagundes tá surreal de bom. O Mara Descartes também tá, tipo, fantástico. E do Marco Dutra, que a gente tava falando aqui, que eu falei o quanto é difícil às vezes você conseguir funcionar dentro de um filme dele. A gente tem o exemplo de As Boas Maneiras, que ele fez junto com a Juliana Rojas, que é também um filme de terror de lobisomem. E tem a Marjorie Chiano, e ela também tá maravilhosamente bem. Ai, eu Porque a amo ela, Marjorie Ela é tudo. mostrou que ela cada vez é uma atriz melhor, né? E nesse filme a gente tem a participação da Cida Moreira, que é uma cantora que eu já citei aqui no programa. E ela é uma artista que… ela veio do universo do teatro. Nos anos 80 ela fez muitos filmes… comédias, essas coisas. Ela aparece em vários filmes. E agora, nos últimos anos, ela meio que tá ressurgindo fazendo esses filmes de… diretores novos da cena de São Paulo. Então ela tá num chamado Que Se Move. E ela tá nesse As Boas Maneiras. Ela tá maravilhosa. As Boas Maneiras entrou na Netflix. Eu vou e ver. é um filme bem interessante pra quem gosta desse tipo de filme. Nossa, só um parênteses aqui. O Renan tá com cada gancho hoje. Que puta que pariu. Se fosse lutador de boxe, já tinha ganhado a luta. Caralho. Entrando nas coisas malucas, Bom né? demais. A gente sai de Sandy pra filme de terror, pra filme de lobisomem, pra Cida Moreira, pra Tudo. chegar numa formação lançada dos anos 80. Ué, mas o Brasil é Meu isto. Deus. O Brasil é isto. Eu acho que vale citar aqui, de cantor brasileiro que também se aventura de vez em quando no cinema, é o Ney Matogrosso. Ele fez alguns filmes nos anos 80, ele aparece em algumas coisas, como no Sonho de Valsa, que é um filme da Ana Carolina, a diretora, não a cantora. A Ana Carolina é uma diretora muito importante e ela fez uma trilogia nos anos 70 e 80. É meio que de questões femininas, assim, é meio de vertente feminista. Esse Sonho de Valsa tá disponível no Prime Video. Ele aparece em outras coisas, ele aparece num curta muito bonito chamado Depois de Tudo, que eu acho que eu já indiquei aqui no programa, e ele tá muito bem. Ele faz pontas em alguns outros filmes mais de comédia e de outros gêneros. Tanto que Ó, ele o aparece, Jefferson falou aqui, ó, no nosso bate-papo. que ele fez o Bandido da Luz Vermelha, né? Aquela reedição também, ele tá muito bem. E esses tempos ele apareceu num filme chamado Boni Bonita,
que eu acho que chegou aos cinemas ano passado. Sim, sim. Que tem ele, tem o Otto e tem a trilha sonora do Apeles. Sim, do Apeles. Do Praça, exatamente. Olha, mais uma lembrança pra gente fechar a lista de nacionais. A Maria Lua lembrou que aquele filme Paraíso Perdido tem participação do Jalu e do Erasmo Carlos. Eita. Lembrei agora um outro, Tony Garrido. Participação em novelas e fez Orfeu, tudo. Eu acho que ele fez outros filmes ainda nessa virada também. Aqui no Brasil a gente pode lembrar, por exemplo, de… Nesse nível, pessoas que fazem tudo muito bem. É a Zezé Mota, porque ela é uma grande atriz e uma puta cantora. Então ela é tipo… Ela está como assim as cantoras e atrizes que a gente citou de fora. Tinha que ganhar o EGOT, né? É EGOT, né? A Zezé Mota pode ganhar. A Zezé Mota pode ganhar o EGOT. Já vamos dar o EGOT da Zezé Mota. Linda. Por todas as coisas que ela fez. Eu acho que a gente chegou aqui numa lista bem ampla de nomes. E mesmo assim faltou muita coisa, porque a gente tem muito músico que aparece em participações pequenas. E aí aqui a gente tentou juntar especialmente músicos que ou já têm uma carreira mais estabelecida no cinema, ou que fizeram filmes em que eles têm personagens maiores, assim, né? Pra gente também não pegar todas as participações que tem, porque senão seria muita coisa. Mas eu acho que mesmo assim ainda faltam muitos nomes. Então, se você tá ouvindo o programa, entra no nosso Instagram e comenta o que ficou faltando, qual músico que você gosta mais, qual aquele que você detesta, aquele que você acha que devia nunca mais pisar no set de filmagem. Pode comentar lá também. Eu acho que é isso, fechamos bem, temos uma ótima lista. Vocês já podem maratonar em todos os streamings. E os streamings quiserem nos patrocinar também, pode chamar pra gente maratonar. E é isso, vamos então para o nosso próximo bloco? Bora! Não paro de ouvir! Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as novidades mais quentes do mundo da música. Então a gente comenta lançamentos fresquinhos, recém-saídos do forno pra vocês. Tudo! Nick, o que você traz? Bom, hoje já que o Kleber não tá aqui, eu tentei trazer bastante coisa. Então vamos começar. Puta que pariu, Kendrick Lamar lançou música nova essa semana. Caralho, que musicão. Muito bom, muito bom. Sim, vem música, vem clipe, vem conceito. Vem a porra toda. Ele tá vindo aí com força. Ele vem, ele está chegando. Bom, vamos falar para os nossos ouvintes, né, o que é. É o The Heart Part 5. Que possivelmente é uma música que não vai entrar no disco, porque todas as outras, né, The Heart Part alguma coisa, não entraram. Mas enfim, é uma puta música, é um arranjo minimalista pro Kendrick brilhar nas rimas e tal. E veio com um clipe muito foda também super minimalista, super… basicamente o foco nele falando, e eles usam deepfake pra trazer outras personalidades em cima deles. Aí tem o O.J. Simpson, Will Smith, Kobe Bryant, Kanye West, Nipsey Hussle. Eu acho que eles ajudam, de certa forma, a amplificar essa mensagem que o Kendrick quer passar com essa música e tal. Bem foda. E aí, além disso, no dia 13 de maio, ele vai lançar o próximo disco dele, que se chama Mr. Morale and the Big Steppers. Eu tô ansioso pra um caralho pra esse disco, assim. É isso. Amigo, eu preciso fazer um adendo que eu achei, porque eu amo essa música. E ele sampleou I Want You do Marvin Gaye, cara. Ah, verdade, sim. Puta que pariu. Puta que pariu. Veio e meteu essa. É isso. Bom demais. E aí, pra quem gosta de um rockinho, o Graham Coxon, do Blur, lançou um projetinho novo junto com a Rose Eleanor Dougal, que chama The Weave. Eles lançaram uma música chamada Something Pretty. É um rockinho divertidinho, assim. Meio post-punk inglês e tal. Calma, eu lembro dessa mina. Ela… Como é o nome dela mesmo? Rose Eleanor Dougal. Ela não era do The Pipettes? Eu acho que era. Eu não sei, não. Rose Eleanor… É sim. E o irmão dela era daquela banda Toy. É umas bandas que não existe, britânica, que eu tô falando, tá? Mas é isso aí. Mas enfim, lançaram esse singlezinho bem divertido. E aí vamos lá pra próxima. Shabaka Hutchins, o cara do jazz inglês. Ele já
ele, né, o líder do Sons of Kemet, Comet's Coming, Shabak and the Ancestors, uma porrada de projeto lá. Ele vai lançar um EP solo que vai chamar African Culture. E ele lançou o primeiro single que chama Black Meditation. Como a música, né, o nome da música já diz, é uma coisa bem meditativa, assim, bem esparsa e tal. Bem bonita, são quase 4 minutos de música. Sim, quando você quer focar no trabalho, põe que é bom pra cacete. E minha última é o que realmente eu não parei de ouvir. Foi o grande encontro de músicos brasileiros como Duda Beat, Gilsons, Pablo Vittar, Martinho da Vila, Chico César, cantando o quê? Lula Lá, o novo jingle do Lula. Puta que pariu, eu não parei de ouvir essa música. Muito bom. Eu tô assim, eu já quero botar 13 em tudo que eu vejo, assim. Então é isso, pelo amor de Deus. É muito bom esse jingle. Eu amei que eles retornaram com esse jingle, eu tô muito feliz. Não, tinha que voltar, né, assim. Tinha que voltar, é muito icônico. Assim, meu Deus. E ficou muito We Are The World, né? Ficou. A Pablo cantando tá maravilhosa. Eu amei as pessoas que fizeram lookinha, tipo a Duda, que fez um óculos de estrelinhas, todo um babado, eu adorei. Tudo. E é isso. Ok, então vamos lá, Renan. Bom, vamos começar pelos singles. Saiu a versão remix de Aqui, da Duda Beat, ó, bem doida. Da Tulipa Ruiz. Aqui é o primeiro single do disco que ela vai lançar de remixes do Efêmera. Ela queria ter feito esse relançamento em 2020, quando fazia 10 anos do disco, né? Mas tudo meio que se atrasou-se. E aí ela tá fazendo esse trabalho agora. Esse primeiro remix é feito pelo Márcio Arantes. Há outros nomes envolvidos no projeto. Esse primeiro single me deixou bem curioso, porque é meio improvável pra mim remixar o Efêmera, porque é um disco que na minha cabeça ele existe muito redondinho. Então eu fico curioso como que eles vão fazer essas coisas acontecerem. E aqui ficou super legal. Então isso criou uma certa expectativa pra mim. Estou curioso pelas próximas faixas. Segundo single que saiu é Nanã, do Letieres Leite, com a Orquestra Rumpelés e o Caetano Veloso. Que tudo. É o primeiro single do álbum póstumo do Letieres Leite. Ele faleceu ano passado por causa de complicações da Covid-19. Vai se chamar Moacir de Todos os Santos, deve sair ainda esse mês. Essa faixa Nanã é em inglês. Ela é muito, muito bonita. A voz do Caetano tá muito bonita, assim, as orquestrações do Letieres da Orquestra Rumpelés sempre maravilhosas. Então é uma faixa que vale a pena ouvir. Por último, nos singles, tem o produtor Hannes Bieger, o alemão de música eletrônica, lançou uma compilação que se chama Balance. Ela tem 2h30, então é bem pra quem é tecneira frita, tem um montaréu. Mas a minha recomendação aqui é o single Hacking, que ele fez com o Gui Borato. Então você pode encontrar tanto dentro do disco, quanto na versão só do singlezinho. É bem pras fritinhas, bem pararapapá. Pras tecneiras. Vamos aos discos. Pra começar, na sexta-feira saiu We, o disco do Arcade Fire. Eu escutei, achei que tá bonito, mas ainda estou reflexiva. Então nós vamos esperar a semana que vem, quando o nosso menino Kleber voltar, para todas debatermos uma com a cara da outra e ver o que a gente achou do disco com mais tempo. Porque eu acho que é um disco que o Arcade Fire volta pro seu universo usual. Mas daí também eu acho que a gente precisa de mais tempo pra entender o que a gente acha de verdade ou não. Arcade Fire é muito importante pra gente aqui. É assunto sério. Aí a gente fala semana que vem. Porém, Sharon Van Etten lançou seu novo disco, We've Been Going About This All Wrong. É um nome longo, difícil de falar em inglês. Ela tinha lançado O que você achou? Eu achei muito bonito, mas é um disco bem triste. Então eu preciso ouvir mais, enquanto eu estiver mais triste. Ela tinha lançado 2 singles já esse ano, né? Porta e Use It To It, mas eles não estão no disco. Foi uma escolha dela que o disco chegasse sem singles anteriores. E eu achei muito, muito bonito. Ela falou em algumas entrevistas que quando a pandemia começou, ela tinha mudado, né, para uma casa com a família e tal. E ela mudou de cidade e tudo. Então ela passou por um processo meio de… Ela já estava um pouco afastada das pessoas, do convívio normal dela, porque ela tinha se mudado de cidade. E aí veio a pandemia, ela se sentiu mais sozinha. E ela acabou voltando em muitas coisas que foram
complexas para ela durante a vida toda, assim. Então ela fala que esse é um disco talvez ainda mais pessoal do que os discos anteriores, isso considerando que basicamente a carreira da Sharon sempre foi construída em canções muito confessionais, né? Ela fala algo muito bonito nessa entrevista que eu li, que ela disse que às vezes cantar algumas das músicas, especialmente desse disco novo para ela, ao vivo, são muito dolorosas. E que ela disse que às vezes ela mesma gostaria de ser tipo uma espécie de turista nas músicas dela, que essas músicas não fossem tão dolorosas para ela, sabe? E que ela pudesse cantar de forma a não se emocionar tanto, assim. Então eu acho que é um disco que provavelmente nas próximas audições, assim, deve crescer bastante pra mim, mas nessas primeiras ouvidas eu achei muito, muito bonito. E ela ainda me surpreende muito, assim, porque ela é uma compositora que eu gosto muito. Boa. E segundo, é um disco que já não saiu na sexta, mas tinha ficado meio passado pra trás e eu não trouxe aqui, que é o novo disco do Soft Tucker, se chama Wet Tennis. Ah, e aí? Eu achei super gostoso. É aquela misturada do Soft Tucker, que eles sempre misturam Super. 300 gêneros. Baldinho misturado, várias coisas E dentro. do nada vem uns português no meio. Eles têm nesse eles cantam umas 2 ou 3 músicas, eu acho que aparecem versos em português. Eu achei super divertido, porque a ideia é ser super pra cima mesmo, que seja um álbum pra te divertir, pra te trazer coisas positivas. Essa é a ideia que eles quiseram transmitir, eles já falaram em algumas entrevistas. E eu achei que… eu sempre me surpreendo, na verdade, como eles conseguem fazer essas misturas sem virar uma bagunça ruim, assim. Porque eles pegam coisas muito inesperadas que eu geralmente não gostaria em outros artistas. E eles fazem isso acontecer de uma forma que fica muito pop e muito fluida, assim. É um disco que você ouve e ele passa rapidinho e você quer ouvir de novo, assim. Então, Soft Tucker, Wet Tennis, eu achei bem legal. É isso. Eu acho que foi uma semana com bastante coisa. Ainda nem ouvi tanta coisa que saiu. Ainda tem coisas a ouvir, porque eu também fiquei ouvindo essas mesmas coisas realmente no repeat. E Boa. você, Isa? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu trago também uma coisa bem triste aqui que eu achei. Eu achei um álbum bem denso, bem o reflexo de toda essa… Não sei nem mais dizer, gente. Tudo isso que a gente tá vivendo no Brasil que continua muito pesado. Que é o novo álbum do Criolo, Sobre Viver. 5º álbum dele. Cara, é isso, assim. Desde do primeiro play, assim, que eu dei, eu falei, cara, que tristeza, né? Porque tem muito do sofrimento do Criolo, né? Que perdeu a irmã dele, vítima de Covid. Tem muito da revolta de tudo que a gente tá vivendo nos últimos anos. Ele escancara… como sempre, né? O abismo social, assim, que é o Brasil e… enfim. Mas é de um jeito muito enfático. Tem 4 faixas que são produzidas pelo Tropiquilas. Eu gostei bastante delas. Tem uma que é com o Milton cantando. Que é bem intensa, vamos colocar assim. Tem uma que eu chorei ouvindo, que chama Pequenina. Tem participação da Lineker, MC Hariel, o Jax Morelenbaum, Maria Villani, enfim, brabíssima. É um álbum que é isso, assim, não é o meu, por enquanto, não é o meu favorito, né, do Criolo, mas dá pra entender, cara, é um álbum muito visceral, assim, intenso e não é pra todo mundo, assim, porque, de verdade, quem tá meio dodói da cabeça… não ouve por enquanto, vai ouvir um pouquinho depois, quando tiver um pouquinho melhor. Porque, sei lá, esse álbum mexe, assim, quem é mais sensível e tal. Porque é pancada atrás de pancada, assim. É um belo álbum. Bom, saindo, né, desse peso e indo ali para a ensolarada Austrália, tem novo álbum do Rolling Blackouts Coastal Fever, o Endless Rooms. Gostei. Bom, eu ainda não ouvi, tá na listinha. Amigo, aquele rockinho ali que a gente gosta, aquelas guitarrinhas boas. Bom Não pra tem botar no muita… carro. não tem muita progressão, assim, de onde eles pararam com o último. Eu gosto, por enquanto, ainda mais do último álbum. Mas achei bom. Eu vou ouvir de novo, vou entender ali. Tem seus momentos divertidinhos, bem college rock, assim, anos 80. É bom, gente, é bom. Vamos lá. Também trago
o novo single do Ice Age, que eu não dei semana passada, o All the Junk on the Outskirts, muito boa. Meus meninos ali da Dinamarca, que lançaram um dos meus álbuns favoritos ano passado, Sick Shelter. Eu gostei muito dessa música, não me decepcionaram. Rockzinho pós-punk ali, bom demais. Tem também uma banda, eu acho que o Kleber deu aqui, mas eu não lembro dele falando, porque ele fala tanta coisa, que daí a gente se perde um pouco. Mas tem a banda Cola, que é com os membros da Out. Eu acho que ele não Tim falou, Darcy. mas essa banda é boa então, pra caralho. Eu sei que o Kleber gostava também, mas eu amava o Out. É uma banda canadense, enfim. Amava mesmo, assim. E acabou, e agora o Tim Darcy e o Ben Steadworthy com o Ivan Cartwright. O Ivan, ele é o baterista e ele tocava com o US Girls e acho que o Weather Station, se eu não me engano. Se juntou ao Tim e o Ben, que eram da Out, e vão lançar o primeiro álbum, dia 20 agora. Vem aí. Vem Todos aí. singles são bons. Então, chama Deep in View. E eles lançaram agora o último single, que se chama Degree. Mas, cara, vai ouvir Water Table, So Excited e Blank Curtain, que são os outros singles que devem estar, sim, neste álbum que sai dia 20. Eu achei muito bom, muito. Fiquei muito feliz que tem mais uma bandinha aí de pós-punk pra mim neste mundão. É isto. Boa, bom demais. Vale lembrar que todas as nossas dicas, elas estão compiladinhas na descrição desse episódio ou também no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Fica mais fácil para vocês não perderem todos esses nomes que a gente fala que às vezes são complicados. Que às vezes a gente se perde, né, gente? Nome em inglês. Opa, eu me perderia ouvindo, hein? Então é bom que tem tudo organizadinho para vocês. É isto. Bora pro último bloco? Bora. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isa, o que é esse bloco? Nick, neste bloco a gente traz dicas atemporais. E também de qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, um álbum, um conceitinho, uma banda esquecida, enfim, o que quiseres, meu bem. Boa, e o que você traz? Então, gente, eu assisti mais um doc, mas não é de banda. No caso, é de nossa maravilhosa Marilyn Monroe. É o doc que chegou agora na Netflix. O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. Cara, é um babado, né? Todo mundo, assim, quem curte Marilyn Monroe ou que gosta de saber de celebridades de Hollywood, década de 50, 60 ali, sabe que a morte dela é todo um bafafá. É todo um imbróglio ali, várias coisas estranhas, enfim. E aí que tem esse documentário agora, que é dirigido pela Emma Cooper, que ela usa todo o material que o jornalista Anthony Summers, ele colheu na década de 80, quando as investigações sobre a morte da Marilyn foram reabertas. E aí, ele é muito louco, porque o Anthony Summers, ele ouviu quase todas as pessoas que estiveram próximas da Marilyn durante a vida dela e principalmente nos últimos dias ali pra entender o que rolou mesmo e se ela morreu, se foi, né, um suicídio ou se foi uma overdose ali não planejada. E é muito louco porque daí sempre a família Kennedy e suas tragédias e as loucuras da família Kennedy, quem gosta um pouco também de estudar sobre isso. Eu sou uma maluquinha que adoro ficar fuçando e realmente a família Kennedy tem ali uma coisa, uma carga de muito mistério, muito desastre. Toda vez que a gente pesquisa alguma coisa, você descobre 15 babados que você fica assim, meu Deus, gente, essa família é tudíssimo. E a família é gigantesca, eram muitos filhos, né? E aí, mas não tinha uns malucos da alt-right que tava achando que um dos que morreu ia voltar agora? Tinha algum rolê assim. Bem provável que tenha, amigo. Considerando que tudo que envolve os Kennedy sempre tem um milhão de coisas malucas. Várias maluquices. Maluco fazendo maluquice. Vamos nessa. A família Kennedy muito maluca, enfim. E daí que, né, o Dear Mr. President, o John Kennedy e o Bob Kennedy, cara,
é um bafão atrás do outro. Isso eu não sabia. Que a Marilyn, no caso, pegava os dois ao mesmo tempo. Isso é um grandíssimo de um babado pra mim. Eu nunca tinha entendido isso. Já tinha lido algumas coisas, mas pra mim ficava meio ali. E nesse documentário fica bem claro que o babado era babado mesmo. A galera era bem louca. Várias festas, várias drogas. Só faltou rock and roll ali. Mas enfim, gente, assistam. É bem interessante. E também, né, olhar um pouco como Hollywood acaba com a vida das mulheres, assim. Como eles conseguem denegrir e, cara, passar por cima do talento. Que, cara, ela era muito talentosa. Ela era muito talentosa. E ela era também cantora, né? Poxa, quantos musicais ela não fez ali? Quantos filmes cantando ela não fez, né? Então, achei legal que foi uma coincidência aqui com o nosso tema de hoje. Então, fica aí esta dica, pessoal. Assistam que tá na Netflix. Chique, terei que ver. Boa, bom demais. Renan, sua dica. Hoje eu trago 2 documentários que resgatam memórias de pessoas LGBTQIA+. O primeiro é o Divinas Divas, da Leandra Leal, que chegou agora à Netflix. Eu acho um dos mais interessantes que a gente tem nesses últimos anos, porque basicamente a mãe da Leandra Leal, a Ângela Leal, que é dona do Teatro Rival no Rio de Janeiro, nos anos 70 e 80, ela fazia apresentações de transformistas, né? Que eram travestis, drag queens, tudo mais. E a Leandra meio que cresceu nesse universo. Então ela conheceu todas essas personagens que aparecem no filme na infância dela. E é muito interessante que ela decide resgatar essa história nesse filme. Só que em nenhum momento a Leandra se coloca como protagonista dessa história. Apesar dela narrar por uma perspectiva de alguém que conviveu com essas personagens em diferentes momentos, ela cria uma narrativa que coloca essas personagens em primeiro plano. Então a gente vai ter histórias de diferentes artistas, como a Rogéria, a Jane de Castro, a Fujica de Holiday, a Marquesa, a Brigitte de Búzios, que foram artistas muito fundamentais e muito precursoras. E elas são contadas com muita delicadeza, assim, muito respeito. E eu acho que é um registro muito, muito importante, porque algumas delas faleceram logo após o lançamento do filme, algumas delas faleceram agora já durante a pandemia. Então é muito bonito que a Leandra tenha conseguido fazer esse registro antes delas falecerem. Então, Divinas Divas está disponível na Netflix. O segundo filme se chama Homens Pink. Ele é de um diretor chamado Renato Turnes. Ele está disponível no YouTube até o dia 17. Então quem está ouvindo esse episódio no lançamento ainda dá tempo de ver de graça no YouTube. Vai ter o link aqui embaixo. Porém, depois eu não sei onde vai estar, porque ele ainda está fazendo meio circuito, essas coisas. Porém, ele é muito, muito interessante porque ele vai entrevistar homens que viveram os anos 70 e 80 e vai falar sobre diferentes experiências deles, desde memórias de como foi a descoberta da sexualidade, por exemplo, em cidades do interior, até a vinda deles para capitais e as experiências que eles tiveram em boates, em espaços de pegação, em cinemas, em carnavais, essas coisas todas, até a chegada da AIDS e tudo mais. É um filme bem bonito, ele é curtinho, ele tem menos de 1 hora, mas ele tem personagens muito, muito interessantes e vale a pena assistir. O Homens Pink, esses relatos desses personagens, também foram transformados numa peça de teatro, que ainda está em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Fica só mais esse final de semana, mas quem for de São Paulo ou quem estiver pela cidade, acho que vale a pena ver. Também é muito bonito e é muito interessante que o Renato tem um olhar muito particular sobre esses personagens e apesar de em alguns momentos esses personagens contarem histórias tristes, Homens Pink não é uma narrativa triste. É muito divertido e muito interessante de assistir porque apresenta complexidades, humanidades, memórias, afetos desses personagens de uma forma muito, muito bonita, assim. Então é gostoso de se assistir. Homens Pinks, do Renato Turnes. É isto. Boa, bom demais. E você, menino Nick, qual a sua dica de hoje? Vou finalizar aqui com 2 diquinhas. Uma é meio requentada porque eu sempre dou, mas enfim. Que XP sempre tem as lives legais lá, então vale a pena trazer coisas novas aqui. A mais nova delas é o Yard Act, bandinha que a gente já trouxe aqui várias vezes.
Saiu uma live vou deles ver. que é bem boa. Eles basicamente tocam 4 músicas do disco deles desse ano, né? O The Overload. E é divertido, assim, tipo, os malucos mandam bem e tal. E é engraçado ver a interação deles, assim. O cara fica cantando longe do microfone, e aí fica gritando na sala. Super divertido, assim. Boa. E minha outra dica é que minhas playlistinhas chegaram ao número 10 na semana passada. Então eu fiz um fio lá no Twitter pra eu não me perder. E pra quem quiser também ouvir, tem tudo lá linkadinho certinho. Tem coisa pra quem gosta de música mais calminha, pra quem quer dançar, pra quem é murchinho, pra quem gosta de R&B, quem gosta de mulheres de guitarra, pra quem gosta de rap, pra quem gosta de música tipo New Rave, essas paradas que a gente falou no outro programa, que me deixou instigado a fazer uma playlist com coisas que foram do anonimato ao fracasso. Então, assim, tem bastante coisa, são 10 playlists com temas diferentes. E não sei, tá sendo divertido fazer, então continuarei. E é isso aí. Boa. Boa. Fechamos então este nosso último bloco. Vamos Fechamos. aos comentários da nossa última edição, a edição de número 194, O que esperar do Primavera Sound de São Paulo. Essa edição rendeu muitos babados nas redes sociais. A galera comentou horrores, então vamos lá. O DJ Catatal comentou aqui: uma coisa chata de um line-up incrível assim é que para cada escolha são várias renúncias quando rolam shows legais ao mesmo tempo. Super indico o set do DJ Benjamin Ferreira, que vai estar no Primavera na cidade. E é bem isso que a gente comentou no episódio, né? A gente tava já sofrendo com as coisas que vão ficar uma em cima da outra e dá tristeza mesmo. Comentário aqui do It's Cadu. Eu ainda não superei esse line-up. Faz muito tempo que não me empolgava tanto. Já tô sofrendo pelas escolhas que sei que vou ter que fazer no domingo e me preparando pra estar morto de cansado vendo a Lorde. Mandando as gays calar a boca. Ai, tudo! Vai ser isso! Pena que esse horário eu já vou estar em outro lugar, gente. Não vou ver a Lorde, não. Preguiça! A nossa Queen Maria Lua comentou aqui: amei demais a ideia do Kleber de tirar férias na semana do Primavera para assistir todos os shows. Vou imitar super. Já os que eu tô mais ansiosa para assistir são os da Bjork, da Gal, da Arca, da Jussara e da Caroline Polachek. Mas vocês me deixaram curiosa para ver o da Mitski também. Todas ansiosas Boa. por todos estes. Estaremos lá, bebê. Ó, o Jason Freitas falou aqui: valeu pela dica do Beak. Não sabia que era uma banda de ex-integrantes do Portishead. Botei pra ouvir aqui e já achei outra atração pra ver no sábado, que está demais mesmo. Ó, que legal. Nós estamos aqui informando, Iluminando passando os dica pra ouvintes. você. Exatamente. O Gabriel Benevides comentou: eu amei esse line-up porque parece que pegaram o meu Last FM e da maioria dos ouvintes e fizeram a seleção dos artistas. Dos shows que mais quero ver é o Beach House, Mitski, Phoebe Bridges, Caroline Polachek, Japanese Breakfast e As Chai. Mas se pudesse, assistiria todos. Boa. Inclusive, no ano que vem, se quiserem que a gente faça curadoria Primavera, só chama nós que a Tá gente vendo? faz. Chama que a gente tá aberto a propostas. Super. Tem aqui o Pope _ Sci-Fi. Vocês falando da reação ao line-up e eu lembrando da minha gritando no trabalho e o povo pensando: o que tá acontecendo com essa gay? KKKKK. Ainda bem que eu trabalho de home office, porque eu fiz isso também. Exatamente. Inclusive, eu não sei se todo mundo viu, mas tem um easter egg no final do episódio passado. Direto do nosso grupo. Pra fechar a sessão comentários aqui, o Efrônito comentou: Bjork, e vai quebrando todo o mal olhado pra ela não cancelar essa gig. Eu estou assim, Sobre- esta sou eu. Todas mentalizando pra Bjork estar 100% perfeitinha. É isso. sobre. Gente, quero agradecer também o pessoal que deixou feliz aniversário ali no postzinho que o pessoal fez aqui com a minha fotinho, que foi meu nível. Muito obrigada, pessoal, Foi que um comentou. hit, Eu um li hit. tudo. Eu li tudo, eu amei. Eu sou _Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Lembra de seguir as nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E também apoia a gente no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Você também pode acessar o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Lá tem tudo organizadinho para você não perder nenhuma informação que a gente trouxe aqui nos episódios. É isso, até a próxima. E eu som de Lula Boa. lá, brilha uma estrela. Vamos finalizar o episódio. Ah.
É isso, pessoal. Um beijo. We are the world. Esse podcast foi editado por Nick Silva.